Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês um livro bem diferente daqueles que eu costumo apresentar, mas você sabe que aqui no meu quintal tem de tudo. Então eu vim trazer o livro chamado Amor Infinito, da psicóloga paulista Alda Patrícia Fernandes Nunes Rangel. Alda, ela é formada em psicologia pela Faculdade Salesiana de Lorena e ela é mestre e doutora em psicologia escolar e psicologia do desenvolvimento pela USP e também é docente no curso de psicologia dessa universidade em Lorena, a Universidade Salesiana Unisal. E esse livro aqui, ele vai tratar do luto vivenciado pelos pais que perderam seus filhos. E como que Alda chegou então a escrever esse livro? Tem uma história por trás disso e eu gostaria de contá-la para vocês. Bom, Alda, esse livro aqui é a tese de doutorado dela que, filtrada, resultou nesse trabalho magnífico que é uma leitura obrigatória, imprescindível para enfermeiros, médicos, assistentes sociais, pais, professores, psicólogos, cientistas sociais, filósofos, todo mundo que se interessa pelo ser humano e por tudo que envolve a existência. Bom, Alda, então, morava na cidade de Lorena e o pai dela, que eu carinhosamente chamava de tio Noé, e também conheci o tio dela, né, chamado tio Carmelino. Eles eram muito amigos do meu pai e nessa época em que eu os conheci, eu era pequena e era politicamente correto caçar. Então meu pai era caçador, pescador, se juntava com o tio Noé, com o tio Carmelino, junto com outras pessoas e eles, enfim, pescavam, caçavam, etc. Então, quando a gente chegava na cidade de Lorena, a parada obrigatória era na padaria do tio Noé. E meu pai ia lá, falou oi pra ele, a gente descia fazer aquela festa na padaria. Então, eu conheci a Alda, conheci a irmã dela, a Ângela, de longas datas. Bom, a Alda um dia, então, resolveu aceitar o convite do marido para sair para jantar no dia do seu aniversário, dia 26 de junho. Então ela deixou em casa os dois filhos, Graziella e Cristiano. Quando Alda voltou do jantar de comemoração do seu aniversário, o Dirceu, ela encontrou os dois filhos mortos. Vocês imaginem que pode ser isso, né? Tão desesperador. E quem foi que assassinou os filhos de Alda? Ela tinha um menino de rua que ela dava comida, dava roupa, ajudava, vivia ali na casa dela, tal, e esse menino se envolveu com droga. E um dia disseram para ele: "Me leva numa casa enfeitada". E o que ele fez? Levou na casa da Alda. A Alda tinha saído para jantar no dia do seu aniversário. E quem estava em casa? Graziella, de 14 para 15 anos, e Cristiano, de 17 para 18. Eles fariam aniversário em outubro. Isso foi em junho, 26 de junho. Quando a casa foi assaltada, Cristiano então pegou a espingarda que havia ganho do avô e enfrentou. Eles então mataram Cristiano. E por que mataram Graziella? Queima de arquivo. Quando Alda chegou em casa, deu de cara com a menina encostada, com o telefone na mão, caidinha, e mais atrás ela viu o pé, a perna assim do filho, deitado também. E sangue, enfim. E ela me contou que nessa hora ela falou: "Teteu, não mexe nada. A gente precisa estar junto nesse momento, mataram os nossos filhos". Gente, eu não imagino o que possa ser isso. Mas a Alda, ela tem uma estrela impressionante, maravilhosa. E ela que pegou o telefone, ela que correu atrás, ela que ligou para a funerária, ela ligou para a polícia, ela, enfim, ela que agilizou as coisas. E ela velou os dois filhos. 11 dias depois dessa tragédia, a Alda voltou ao trabalho.
É impressionante a história dessa mulher. E ela saiu da casa, obviamente, mas voltou para essa casa um ano depois. Então, a Alda criou um grupo para reunir mães e pais, mas curiosamente eu só encontrei com mães, né? E que tiveram essa experiência trágica de perder um filho, 2 filhos, enfim. Então, vou deixar aqui um card para vocês, que é de uma reportagem que a TV Vanguarda fez na cidade de Lorena, e eles visitaram esse grupo da Alda em um dia de reunião. Então, toda segunda-feira, de 15 em 15 dias, a Alda reunia as mães enlutadas, geralmente eram as mães, para conversar sobre o luto, para falar, porque ela acredita que a dor dividida é dor subtraída. Nesse livro aqui, é um livro muito interessante, porque como a Alda assim, filtrou a tese dela de doutorado, ficou uma leitura muito fácil, muito interessante e assim, é uma leitura muito fluida. E aqui tem milhões é exagero mesmo, mas são muitas entrevistas com pais que perderam seus filhos por diversos motivos, né? Desde aquela morte anunciada, onde o filho adoece e os pais começam com aquele luto antecipatório, eles chegam ao luto de fato, né? Vão vivenciando o luto antes da perda, até a morte escancarada, que é aquela morte repentina que ninguém espera e ela acontece. Bom, vamos, deixa eu falar para vocês desse livro aqui. Começa a grande emoção desse livro, começa já na dedicatória, ou ela tem os agradecimentos, que são muito legais, mas as dedicatórias, né? Ela dedica com muito amor aos meus filhos, Cristiana e Graziella, que me deram a chance de vivenciar as 2 mais intensas experiências de vida. Ser mãe uma grande alegria, perdê-los uma grande e avassaladora tristeza. Alda ressignificou a sua vida na forma de auxílio para outras pessoas que passaram pela mesma dor que ela. E é muito interessante porque, como ela resguarda a identidade das pessoas que contribuíram com seus depoimentos, ela dá a cada uma dessas pessoas o nome de uma pedra preciosa. E ela justifica aqui no livro o porquê dessas pedras preciosas. Na tentativa de dar um sentido à escolha, a pesquisadora se pôs a pensar nos elementos identificadores e individualizadores da categoria das pedras preciosas. Cada pedra é individual, não há 2 pedras iguais. São preciosas, ou seja, têm valor. As pedras abrigam, vejam os túmulos. As pedras identificam, vejam as lápides dos sepulcros. Pedras são duras, fortes. Pedras têm brilho. As pedras, se quebradas, partem-se em pedaços, mas cada um deles guarda em si a sua essência. As pedras resistem às adversidades. Vejam os seixos rolados que tomam novas formas, mas continuam a mesma pedra. Pedras angulares, lascadas, polidas, lavradas e outras tantas. Tais como as pedras, os pais são totalmente individuais em suas perdas, preciosos em sua dor. Abrigam os filhos mortos, guardando dentro de si suas histórias. Identificam seus filhos, emprestando-lhe os nomes que identificarão seus túmulos. Ao enfrentar as mortes dos filhos, têm que ser fortes, resistentes. Diante da perda, partem-se em pequenos pedaços, quase que triturados, mas não perdem sua significação especial e única, pois continuam sendo os pais daquele filho morto. Diante da tragédia que assolou as suas vidas, muitas mudanças virão, tal qual seixos rolados, novas formas tomarão. Tais como as pedras permanecerão e estarão por aí para contar aos outros as histórias de vida e morte de seus filhos, tal como aconteceu com os pais participantes da presente pesquisa. Essa justificativa, para mim, ela foi brilhante, assim, de uma sensibilidade. E assim, eu acho que
não deve ter dor maior no mundo do que a perda de um filho. Só quem passou por isso é que sabe. O luto não é exatamente uma doença, mas um estresse absurdo, uma crise de enormes proporções na vida de uma pessoa. Então, buscar ressignificação depois dessa perda é quase que renascer para uma outra vida, porque os pais morrem também na hora que seus filhos morrem e eles precisam renascer. E essa continuidade, ela precisa de uma força que muitas vezes as pessoas nem imaginam que tem. Esse livro aqui, ele auxilia muito no sentido de como a gente vai lidar com as pessoas que perderam seus filhos. Saber, entender a necessidade de falar, porque às vezes o que acontece? As pessoas perdem seus entes queridos com um filho. E a hora que elas começam a falar, outras pessoas dizem assim, não vamos tocar nesse assunto agora. Vamos deixar, fulano precisa descansar, né? Não vamos ficar falando, porque o espírito dele não descansa. Não, gente, a pessoa, ela precisa falar, deixa ela falar, é a necessidade dela. E essas mães, né, especificamente do grupo de apoio da Alda, ela sentiu a necessidade de falar, porque através de seus discursos, de suas falas, seus filhos continuavam vivos, eles continuavam sendo lembrados, porque a hora que a mãe para de falar dos filhos, eles morrem de fato. E ao falar desses filhos, as mães acreditam que eles continuarão vivendo na lembrança de outras pessoas. Então, sempre que uma pessoa enlutada deseja falar desse ente querido que partiu, deixa falar. Não tem problema não, quem precisa descansar é a gente aqui na Terra que tem essa necessidade. Então, acolha, deixa a pessoa. E ao tempo, né, já se acreditou que o luto era uma doença, não é? Né, é o preço que a gente paga por amar. E esse luto, ele tem um tempo, né? Em geral, se acredita que entre 6 meses e 2 anos o luto deva ser vivenciado. É isso uma característica individual das pessoas, né? Como elas vão lidar, e esse luto ele vai depender muito da significação dessa pessoa que partiu, né? Então vocês acreditam, tal qual eu acredito também, que um filho ele deva ter um tempo maior de luto, né? A perda de um filho, ele precisa de um tempo maior do luto. Então, às vezes o que acontece que passar daquelas fases do luto, da negação, da racionalização, né, aquela dor absurda, ou as pessoas neurotizam, elas sublimam. O que seria sublimar? Né? Lembrar daquela pessoa, guardar um objeto de carinho para lembrar, colocar uma fotografia. Então isso seria basicamente uma sublimação daquela perda, né? Aquela pessoa está sempre por ali, mas ela não faz mais parte. A neurotização é quando as pessoas começam a comentar aquela pessoa no tempo presente, né? Fulano adora macarrão, né? Fulano adora isso, nossa, como gosta de fotografia. A pessoa não está mais ali. Né? Ou então arruma a cama como se a pessoa fosse voltar todo dia, coloca um prato na mesa, deixa o copo ali em cima. Então são essas atitudes que faz com que às vezes o luto seja patológico, as pessoas não consigam sair do luto e às vezes elas se entregam mesmo num processo depressivo mais profundo, etc. Então esse livro aqui, O Amor Infinito, que é o grupo, né, que a Alda criou para abrigar essas mães, eu tive a oportunidade de frequentar. E por que eu parei de frequentar? A Alda saiu de Lorena. Ela, depois de 25 anos que houve o assassinato dos filhos, os assassinos seriam soltos. Ela falou, eu não vou ficar aqui na cidade, eu não gostaria de encontrar com os assassinos dos meus filhos. Então ela mudou de cidade. E ela então encerrou as atividades e durante muito tempo ela prestou um excelente serviço para mães enlutadas que precisavam ainda falar de seus filhos. Então esse aqui é um livro muito importante para quem gostaria de entender mais sobre tanatologia, que é o estudo da morte. A morte é um tabu na nossa sociedade, né? Temos muita dificuldade
em falar sobre a morte, e é uma realidade que todos nós viveremos, né? Todos serão submetidos a essa experiência de vida, né? Como diz o Wittgenstein, né? É uma experiência que não pode ser vivida, é uma experiência que não pode ser vivida. Ele era ótimo. Seus jogos de linguagem. Então, e a gente tem essa dificuldade de falar sobre a morte, né? Quando você fala assim, quando eu morrer, que é isso? Imagina, não fala isso. Por que não? Né? Por que a gente não se prepara? Por que a gente fica juntando coisa? Por que a gente não dá as coisas, né? Por que a gente não diminui o peso da vida, já que aqui a gente não vai ficar mesmo, né? E aproveitar mais essa vida sem pensar que pode ter uma outra. Vamos pensar nessa aqui, porque com esse corpo, com essa cara, com esse nome, só aqui, vamos aproveitar a vida como ela tem que ser, né? Então tá aqui, gente, um livro muito sensível, muito profundo, um estudo maravilhoso sobre o luto parental, que eu recomendo a todos que trabalham com o ser humano, seja lá em que esfera for. Então, eu gostaria da participação de vocês aqui nos comentários, se vocês já conhecem, e a Alda escreveu um capítulo no Tratado Brasileiro de Luto. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o primeiro país que oferece um tratado sobre o luto, não existe em outro país, e a Alda escreve um capítulo exatamente sobre o luto parental. Então, se você gosta do assunto, se você gostaria de saber mais, até para facilitar as coisas para vocês, eu sugiro o Tratado Brasileiro sobre o Luto e esse livro aqui, que é uma leitura muito importante, porque a gente precisa saber lidar com as perdas, não necessariamente as nossas, né? Eu espero que ninguém passe por isso aqui, porque a ordem natural é que os pais, né, partam e os filhos fiquem. Essa seria uma ordem, o contrário é imoral, né? O contrário é avassalador. Então a gente espera que a vida siga, né? Mas tá aqui um entendimento que é preciso, necessário, né? Então, gente, tchau, muito obrigada, até a próxima.